Ligava na boa e oi, velho. Ixi, como é que você tá lá, não? Ele falou, cara, chegou, mano. Cara, chegou. Esse cara, tudo bem? Bom estar passando de tarde. O homem aí, tá bonitão, hein, mano? Caralho. Tá louco, mano. Cara, tá bonitão aqui, irmão. Bonitão. Curti, mano. Bonito. Falar um pouquinho do que ele faz, né? Porque o famoso montanha, tá? Eu chamo ele de montanha pelo tamanho do homem, da estrutura, tá? O montanha, pra quem não conhece, vai estar conhecendo, ele vai ser o nosso contador, tá bom? Ele é um contador, eu quero que ele fale um pouquinho da história dele, o que ele faz e com quem ele trabalha, pô. Cara, é assim, já tenho mais de 25 anos de experiência na área de contabilidade. Trabalhei durante 10 anos na maior empresa de auditoria do mundo, né, que é a Deloitte. E essa passagem lá pela Deloitte me trouxe uma grande experiência, né, do fato de que entender ali o processo das contabilidades das empresas, gestão, controles e tudo mais, isso me deu uma boa visibilidade. Depois disso eu fui para uma investida do Banco BTG, pelo BTG Pactual, né, e fiquei numa investida do banco. Trabalhei um tempo bom lá nessa investida, que era um processo de reestruturação. Eles tinham acabado de comprar a empresa, então era um processo grande de reestruturação, e a gente participou desse processo, reestruturou tudo, deixou tudo organizado. E depois eu vi que o mundo de empresas era um mar inexplorado, né? E aí a gente via muitos processos sendo, assim, pelo banco, né? Como eu trabalhei os 2 últimos anos, eu trabalhei como área de fusões e aquisições, eu vi muita empresa perder negócio porque não tinha uma contabilidade estruturada. Perdia-se muito negócio. E aí depois desse período que eu passei numa investida do banco, e eu vi a necessidade, porque a contabilidade da empresa que eu fui era terceirizada, e aí eu vi a necessidade de ter uma contabilidade que focasse na estrutura de controles da empresa, para que ela pudesse ser organizada, para que ela pudesse ser vendida até por um valor maior, né? E aí foi quando eu decidi montar a minha empresa. Aí eu montei a Q4B Contabilidade, com foco exclusivo em melhora na qualidade das empresas, melhora na visibilidade, rentabilidade e melhora na gestão de processo. Aí foi quando a gente começou, e a gente vem 10 anos trabalhando nessa toada. E aí você comentou, né, de quem aí a gente está atendendo. Hoje você veio com uma camisa da Seleção Brasileira. A gente tem um cliente que é um grande cliente nosso, que é o coordenador de futebol da Seleção Brasileira, o Juan, que jogou no Flamengo, né, jogou na Itália, enfim, jogou nos times europeus. A gente tem um núcleo aqui que a gente atende só jogador de futebol. E então a gente tem hoje o Dudu, a gente está com o Tabata, que está jogando no Internacional de Porto Alegre. A gente tem o Zé Roberto, que é meu xará e é ex-jogador do Palmeiras, Bayern de Munique. Então a gente atende esse núcleo de jogadores, né? E tem outros aí que a gente está atendendo também, faz alguns trabalhos pontuais, enfim. E a gente tem uma participação bem forte, né, no ramo dos atletas também, atletas profissionais. Então, para vocês verem aonde que a Bruxa Squad vai ser lançada, a gente está no lugar certo com um profissional de qualidade, né? Então, eu vim no lugar certo. Para quem não conhece, eu também conheço o Zé, que eu posso falar, o Montanha, há anos. Quanto tempo a gente já se conhece, velho? Já tem mais de 10 anos também. Mais de 10 né? anos, conheço a família dele, trabalho com a esposa dele, com os filhos dele. Então, assim, além disso, é mais que uma relação só de trabalho, tá bom? Então, é uma relação de confiança. Então, graças a Deus, Deus me coloca pessoas boas no meu caminho. Então, ele vai ser mais uma pessoa que vai estar ajudando a estruturar a empresa do Bruxo, a começar tudo bonitinho, tudo correto. E hoje a gente vai estar explicando o que não pode passar nem ferrando desapercebido a empresa. Então, como o Montanha explicou, muitas empresas ele viu quebrando por falta de gestão e falta de uma boa contabilidade. Então, eu já quero começar tudo bonitinho para não ocorrer isso com a Bruxa Squad, tá bom? Então, o Montanha vai estar explicando pra gente como vai acontecer e o que a gente vai fazer. Chama! O nome da empresa eu já pesquisei, vai ser a princípio a Bruxa Squad, tá? A Bruxa Squad, que é o que eu quero fazer ela. Só que aí... A ideia que você vai fazer é o seguinte, o que você quer fazer? Você quer que eu te responda o que precisa para ter a empresa? Isso, eu quero saber o que eu preciso e o que eu não posso deixar de jeito ou maneira passar, principalmente no início. Tá. O que eu coloquei para você? O nome? Nome,
endereço, sócios, definição de estrutura de serviços. Pode deixar que eu te ajudo, com licença. Definição de estrutura de serviços, registro da marca. É isso que você me mandou. E deixa eu ver. Foi. Nome, endereço. Registro da marca e definição do nome. Aí aqui vamos falar sobre plano de negócio. Isso. E aí você me falou que a parte mais delicada é a parte dos sócios. Que um dos sócios está aqui comigo. É o sócio. Ele vai ser um sócio. A gente se conhece desde pequeno também, viu? É de família já. O cara que grava e faz tudo. Porque a Bruxa Squad, eu queria saber, eu consigo entrar ela na parte de consultoria, que eu quero colocar pessoas para trabalhar comigo na parte de treinamento, no online. Eu consigo englobar ela em mais coisas. No YouTube, eu consigo colocar o YouTube como a minha empresa também, as minhas consultorias, as roupas também do bruxo, mais pra frente suplementação. O que eu não posso colocar dentro dessa marca? O Montanha, me explica um pouquinho. Tá valendo já? Pode parar aqui. Ele se corta aí. Ele tá valendo faz tempo. Ele é o Spielberg, pai. Pode se enrolar, que é bate-paia. Ele corta, vai rolar. Fica em paz, vamos trocando o papo. Tá, você perguntou sobre atividades, né? Isso acontece, cara. Toda vez que você vai abrir uma empresa, o que você tem que de fato pensar? Qual que vai ser o meu objetivo principal, né? O que é o principal da tua empresa hoje? A empresa hoje ela vai fazer uma parte de consultoria para atletas, para personal. O que acontece? Quando você faz um processo principal, a parte da consultoria, a gente tem que definir uma atividade que ela é preponderante dentro do quadro do IBGE. O que acontece? Esse do IBGE é onde regula todas as atividades que a gente pode colocar dentro de uma empresa. Então, por exemplo, vamos falar o seguinte: a tua empresa hoje ela vai prestar uma assessoria para quem quer treinar, para quem quer treinar. Então, muito bem. Essa consultoria, né, de treinamento, a gente tem que avaliar muito bem essa questão dentro das atividades permitidas por dentro do IBGE, para que quando a gente colocar isso dentro do KINAI da empresa, ela seja uma atividade que seja compatível com o que você está fazendo hoje dentro da empresa. Que não adianta nada, eu coloco lá você hoje vai prestar serviço de consultoria para personal online, mas a sua atividade que vai para o CNPJ é uma atividade que não tem nada a ver com o que você está fazendo hoje. E aí isso caracteriza, inclusive, problemas da ordem tributária, né? Então, se você tiver alguma questão que você está fazendo alguma coisa que é diferente do que você está hoje dentro da empresa, você pode ter algum tipo de problema. Enquadramento fiscal, enfim, alguma coisa nesse sentido pode dar algum problema. Então, é muito importante, quando você definir a atividade, sentar com o contador e o contador te explicar exatamente qual é a atividade compatível e relacionada ao que você vai fazer de fato, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Nós temos aqui alguns atletas que nós cuidamos aqui da contabilidade dele. O que acontece hoje com esses atletas? Eu não consigo colocar um KINAI de atleta para ele, porque a atividade que ele vai fazer não é de atleta. Ele vai prestar direito de uso de imagem, né? O contrato dele é para direito de uso de imagem. O que acontece? Um jogador hoje ele tem dois tipos de contrato. Um contrato que é CLT e um contrato que é direito de uso de imagem. Para questões tributárias foi feito dessa forma e tem uma legislação específica que ampara isso. Quando você fala direito de uso de imagem, você tem que colocar uma atividade que seja compatível com direito de uso de imagem. Propaganda e publicidade, enfim. A gente tem aqui os KINAIs prontos para abrir uma empresa de atleta. Quando eu faço isso, eu não posso colocar uma atividade, por exemplo, de consultoria, porque não tem nada a ver. Eu estou prestando serviço de direito de uso de imagem. Eu estou lá cedendo a minha imagem para o clube para que ele possa utilizar a imagem. Tem todo um contrato, tudo bonitinho por trás. Então essa é a importância de você definir claramente a atividade dentro da sua empresa. Pode fazer outras coisas? Com certeza pode. Existem dois tipos de atividade na empresa. Um delas é o KINAI principal, onde é a atividade principal, que é o que de fato você vai fazer, né?
E aí tem as secundárias, aí onde entra a questão vestuário, a questão de suplementação, assim, é uma infinidade de outras coisas. Você pode colocar várias outras atividades como secundárias. Por exemplo, a parte de vestuário, né? Você concorda comigo que ela não tem nada a ver com a parte de consultoria? Concordo. Ela é uma outra atividade. E para a classificação fiscal, também é outra. A apuração de impostos é outra completamente diferente também. Então, ou seja, tem toda uma análise que a gente precisa fazer para a gente acomodar a atividade principal e a atividade secundária. Você pode usar tudo dentro do mesmo CNPJ? Pode. Você vai colocar isso tudo bonitinho, vai apurar os impostos da forma correta que tem que ser feito. Isso está tudo reguladinho, regular, certinho. Tudo certinho. Então eu posso colocar todas as atividades que eu quero fazer em um CNPJ só. Não preciso abrir um para cada... Não tem essa necessidade. Não precisa mesmo. A gente pode acomodar isso de forma que você se sinta também mais tranquilo em relação a toda essa organização. E aí também é questão de custo, né? Também você não precisa ter umas 5 empresas para 5 atividades diferentes. Desde que elas também se complementem, né? Então, se eu estou dando uma consultoria para atleta, estou vendendo vestuário, estou vendendo suplementação, estou relacionado com a questão de atleta. Agora, não adianta nada eu abrir uma empresa financeira e vender suplemento para atleta, não tem nada a ver. Aí fica descasado e a gente também tem que ter esse cuidado, tá bom? E na questão de sócios, gente, a gente vai tocar num assunto muito importante aqui, que foi uma das coisas que ele mais me alertou, o quão a questão de um sócio dentro da tua empresa que você está abrindo, ela é tão complicada que é como se fosse um casamento. Você tem que saber bem com quem você vai casar, porque a separação ela é doída, ela é difícil. Então ele me explicou um pouquinho por cima como é a relação dos sócios e ele vai explicar aqui pra gente o que o sócio deve fazer, o que ele não pode fazer e quanto a relação é tão séria assim, que não pode haver, mano. Cara, acho que assim, a sociedade ela é um dos itens, cara, que é o mais... acho que talvez é o mais delicado de tudo. Porque o resto, cara, abrir, nome, tudo isso é tranquilo. A gente consegue acomodar e consegue resolver. Porque tem legislação, tem suporte, tem um monte de coisa. Agora, sócio, cara, é um negócio que é complexo. Por que é complexo? Porque é o seguinte, o sócio é quem vai dividir com você as glórias e as derrotas, né? Então, se vê muito, né? Eu já vi muito isso, né? Você ter sócios que estão com a empresa muito boa, ganhando muito dinheiro, quando essa situação se inverte, a briga acontece, né? Brigas e inclusive até dissolução de sociedade, né? Então assim, existe uma relação quando você vai ter um sócio que ela tem que ser muito bem clara para todos os envolvidos, né? Quem é os envolvidos? Você e seus sócios, né? O que é cada um, cada papéis e responsabilidades? O que o Henrique vai fazer dentro da organização? O que o fulano vai fazer dentro da organização? O que o ciclano vai fazer dentro da organização? Esses objetivos têm que estar muito claros, muito bem definidos e escritos. Porque hoje em dia, a gente sabe que muitas vezes a gente... eu falei aqui com você e aí daqui a pouco, mas eu não lembro que a gente combinou isso. Eu não lembro da gente ter falado isso. Poxa, não lembra? Como não lembra? Mas a gente combinou e aí começam as discussões. Então assim, a definição do sócio é uma etapa muito importante. Ela se assemelha de fato ali a um casamento, né? Porque ali é a pessoa que vai dividir com você todas as dores do dia a dia, mas também as glórias, né? Vai ganhar dinheiro, mas vai também perder? Vai perder junto, né? Então, tendo muito claro isso, definindo papéis e responsabilidades, definindo quanto cada um vai tirar, percentuais de participação de cada um, isso é extremamente importante, porque na verdade, vamos dar um outro exemplo, o Henrique está trabalhando, tem lá um monte de aluno de personal, ou tem um monte de cliente que está lá chegando na loja de suplementação, mas o outro lá, o Joãozinho, ele não está com essa mesma pegada, né? E aí, como que ele vê que você está ganhando mais dinheiro e ele não está ganhando? Mas eu também sou sócio, entende? E aí você ter esse desconforto, um entregar mais do que o outro. Por isso que tem que ter esse acordo de sócio. A gente sempre,
É obrigatório? Não é obrigatório, mas a gente sempre recomenda. Tem um acordo de sócio. Então, o acordo de sócio nada mais é que você colocar no papel o que cada um vai fazer dentro da empresa, já para deixar bem estabelecido. É muito importante você definir os papéis e responsabilidades para que um não se sobrecarregue, para que nenhum sócio se sinta sobrecarregado, que é muito comum também, tá? Em sociedades, a gente já viu muito isso. Tem sócios que estão trabalhando, mas que de repente, pô, mas só eu que estou carregando o piano aqui e o outro lá tá só numa boa. E aí é onde começam também as brigas, né? Onde começam também as discussões. Então, assim, tudo isso é importante sentar, conversar, definir papéis e responsabilidades e definir de fato. Tá afim do projeto? Essa é a grande pergunta. Tá afim do projeto? Porque é um projeto que pode ser que vocês não ganhem dinheiro durante alguns anos. Pode ser, pode acontecer. Uma empresa que nasce hoje não significa que amanhã ela vai ganhar R$1 milhão. Não é essa, historicamente não é isso que acontece, né? Então, quando a gente fala de definição de papéis e responsabilidades, é também nisso. Porque quando você entende que você está ali para um propósito, legal, então nós estamos juntos. Então, o que eu não consegui fazer, você me complementa e vice-versa. Esse é o papel da sociedade. É bom ter sócio? É bom, eu acho legal, eu acho muito bom quando tem sócio, mas quando tem objetivos claros e definidos, quando as coisas estão bem alinhadas e bem definidas. Quando isso está pronto, cara, é só sucesso, vai embora, vai longe, vai muito longe. E uma dúvida, que é uma dúvida de todo mundo, mesmo a sua empresa, por exemplo, sendo online, sendo fora, não prestar serviços diretamente para uma pessoa, eu tenho que ter um endereço fixo da empresa, a empresa tem que receber notificações em algum lugar, sim. Não pode ser um endereço físico, como funciona? Hoje em dia, o que acontece? Toda empresa ela tem que estar estabelecida, né? Então não tem como ela não ter um endereço, né? O que a gente de fato recomenda, tá? Existem muitas opções de endereço, você pode pôr na tua casa, você pode pôr na casa de algum amigo, na casa da mãe, enfim. Mas é um ponto que eu acho desconfortável. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Como contador. É uma opinião pessoal minha. Eu acho desconfortável. Vou te explicar por quê. Imagina aqui a Q4B Contabilidade hoje, tá? Eu tô no endereço, tô tudo bonitinho. O cara vai me pesquisar. Porque, de fato, quando eu for atrás de você, eu vou fazer uma pesquisa sobre você. Eu vou contratar seu serviço, mas eu vou te pesquisar. Eu quero saber onde você está, eu quero saber o que você já fez, eu quero saber como você já se relacionou. Eu quero saber quem eu estou agregando na minha empresa. E acontece muito com a gente isso, né? Aí eu vou lá e eu tenho um endereço residencial. Não passa credibilidade nenhuma. Não passa, cara. Na minha opinião, tá? Isso é algo que eu penso. Sim, eu também pensando de fora. Diverge as opiniões, elas divergem e tal, mas a minha opinião é que não passa. Agora vamos pensar o seguinte. Você tem um endereço comercial forte. Estamos aqui, edifício, nosso prédio comercial aqui, onde tem a nossa sala estabelecida, está tudo bonitinho. Quando o cara pesquisa, ele vai pensar de outra forma. Fala, opa, não são tão amadores. Não são amadores. Pode ser que depois tenha algum problema? Ok, mas assim, não são amadores. O cara tem uma sede física. O cara tem onde eu ir buscar, onde eu ir procurar. Então, de fato, sempre a gente não recomenda abrir em casa, por N questões também, questões inclusive de segurança, tá? Eu sou bem aberto em dizer isso, tá? Questões de segurança também influencia muito, né? Você deixar uma empresa, porque assim, a empresa, o endereço da empresa é um endereço público. Ele está lá na Receita Federal, junta comercial, público. Você pode consultar, você vai ver. Você vai ter o endereço da pessoa completo. Então o cara, se quer saber onde você está, se eles manjar um pouquinho de consultar, pô, vai saber onde você está, vai saber que tá tudo certo, ele tem todos os teus dados. Então, geralmente, a gente recomenda um endereço forte para que passe também credibilidade, para que também passe uma imagem que é uma empresa séria, que é uma atividade que você está fazendo, é uma atividade que vai agregar valor ao teu cliente. Porque hoje, de fato, Henrique, a prestação de serviço se busca muito por preço, tá? Muito preço.
Eu quero pagar menos possível pelo serviço de personal. Tá, mas e o valor? Que é diferente, né? Preço e valor é diferente. É diferente, tem uma diferença muito grande. Quando você está atrás de preço, aí ok, serve qualquer um. Agora, quando você está atrás de valor, aí é outro papo, aí é outra conversa. Aí você tem que passar uma imagem forte, uma credibilidade, referências. Então você está aqui, eu estou aqui, tem alguns contatos nossos que estão aqui no prédio também, que podem dar referência nossa, tem clientes nossos, clientes que vêm aqui visitar a gente, né? Então assim, a questão do endereço é uma questão um pouco mais complexa na minha visão por conta de tudo isso, tá? Porque você, hoje, ninguém abre um negócio para morrer. Tá morrendo no meio do caminho. Né? Então ninguém abre um negócio para morrer. Eu vou te dar uma informação, esse ano nós estamos fazendo 10 anos de empresa. Esse ano nós estamos fazendo 10 anos. A gente já passou por alguns endereços e hoje a gente está aqui, graças a Deus. É um prédio bem estruturado, é um prédio que passa uma boa credibilidade. Já recebi inúmeros clientes aqui para fazer reunião e clientes extremamente importantes, clientes extremamente fortes no mercado, né? Então assim, se a gente ter uma estrutura que a gente não tem o mínimo de empatia até pro cliente, ele não fecha com você. E aí eu acho que a questão do endereço, a questão de tudo isso, ela passa também pela sua credibilidade. Entendi, é muito importante. Certo? E tem algum aspecto que esses são muito importantes, que o pessoal comete muito erro na hora de abrir empresa, que você pega quando vem para sua mão, algum aspecto que vem de outros profissionais cai na sua mão que você tem que resolver? Sim. Que acontece muito? Plano de negócio. Plano de negócio? Plano de negócio. Cara, é muito comum as pessoas hoje elas abrirem uma empresa com uma ideia na mão. Tem uma ideia. Eu tenho uma ideia e eu vou abrir uma empresa. Tá bom. Você já pensou como que você vai monetizar? Como que você vai controlar? Como que você vai investir o seu dinheiro? E quanto que esse dinheiro que você vai investir vai voltar para você? O famoso payback. Quando? E aí as pessoas não têm plano de negócio. Elas não sabem quanto que elas querem faturar. Elas não sabem quanto que elas querem, quem ela quer atender. Então hoje você vai fazer um projeto, nós vamos cuidar do teu projeto aqui, e você vai falar sobre consultoria de personal online. Quem vai ter teu público? Quem vai ser seu público? Onde que você vai atacar? Onde você vai direcionar seu recurso, investimento em campanha para atingir a galera? Aonde? Você quer pegar o público A, B, C, D? Aonde? Onde você vai navegar? Tem uma frase do Flávio Augusto que ele fala o seguinte, né? Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então assim, se você não tem um plano de negócio, você vai rodando conforme a demanda. Tá, tem um negócio aqui, eu vou lá. Tem um negócio ali, eu vou lá. Mudei o foco. Aí tem outro negócio aqui, mudei de novo o foco. Então, fica sem norte. Você fica sem norte. Então o plano de negócio é onde ele vai te nortear. Então você fazer um plano de negócio estruturado, um plano de negócio bem feito, né? Bem organizado, você vai ter um caminho para seguir. Então, por exemplo, vamos pensar de outro ponto aqui. Você colocou, vamos dar um exemplo aqui, você colocou R$1.000 na empresa, tá? Investimento, tá? Investir aqui em logo, investir em marca, investir em design, investir em um monte de coisa. Legal. Você investiu. Investir não é gastar. Investir é para ter retorno. Quando que você vai ter esse R$1.000 de novo de volta? Assim, vou falar que 80% não sabe. Não sabe quando vai ter. Então, por isso a importância de um plano de negócio. Porque muitas empresas, elas nascem, elas até crescem, né? Mas se ela não tiver um plano de negócio, às vezes até constrói um plano de negócio no meio do caminho. Mas se ela não construir, ela não vai aguentar. Porque qualquer coisa serve. Qualquer caminho serve, né? Fica sem norte. Fica sem norte. E a questão de colaboradores? Por exemplo, no meu caso, eu vou abrir a consultoria. Então, hoje eu já tenho muitos clientes, só que eu quero expandir essa consultoria.
Só que para mim expandir, eu preciso de colaboradores de qualidade trabalhando, fazendo esse trabalho para mim quando eu estiver fora. Porque para quem sabe, eu fico gravando pro YouTube, eu tenho minhas aulas presencial, eu tenho mais coisas para fazer. Por isso que eu perguntei se a empresa podia abranger mais coisas. Sim. E como que faz a prestação de serviço, nota, o que eu tenho que fazer para entrar tudo bonitinho na empresa e que eu não posso falhar? Bom, o que acontece? Para que você possa, né, vamos falar da questão dos colaboradores, né, que foi a sua pergunta. Colaborador, hoje a gente tem alguns modelos de contratação, né, que é CLT e PJ. Né? Ontem mesmo saiu uma decisão do STF que mais ou menos aceitou a pejotização. Que é o que o PJ? É você prestar serviço na empresa que você trabalha e não ser CLT. Né? E ontem ali o STF ali julgou, devolveu o processo de pejotização para outra turma do STF. Opa, então peraí, então não está pacificado. Então há um risco aí, né? Mas assim, muita gente hoje é PJ, para ganhar salário hoje muita gente se tornou PJ. Então é uma modalidade comum no mercado de trabalho. E tem a questão da CLT. Esses profissionais que vão agregar aí o seu projeto, a gente tem que avaliar aí o melhor formato, né? Seja um PJ, seja um CLT, a gente tem que avaliar, para que também não tenha risco, né? O que acontece hoje? Um colaborador hoje que é PJ e ele entra na justiça requerendo vínculo empregatício, ele tem um problema que é isso que o STJ está julgando, né? Porque na verdade é um funcionário, mas ganha de outra forma. Ele não recolhe INSS, FGTS, a empresa, tem umas questões. Não paga os impostos. Paga de outra forma, né? Paga de outra forma. E aí você tem um problema, né? Que aí é onde você tem ali, se entrar com uma ação, se não pacificar, é problema para o empresário. Mas enfim, acho que isso aí vai pacificar. A modalidade cresceu muito, principalmente depois da pandemia. Cresceu bastante essa modalidade, né? Agora, com relação à parte de nota fiscal, que você comentou, né? Cara, a nota fiscal é o seguinte, abriu empresa, habilita a nota fiscal para emitir. Todo projeto que você fizer, ou todo cliente que você atender, emite a nota. Então, assim, não adianta dar jeitinho. Não vou emitir nota porque eu não quero pagar imposto. Cara, balela. Semana vamos editar esse dinheiro em algum canto. Então tem que emitir a nota. O imposto é chato de pagar? É chato, mas é o que a gente tem, né? Eu prefiro, eu sou bem conservador aqui com os nossos clientes, tá? A gente prefere pagar mais impostos, se for assim dizer essa palavra, porque não é pagar mais, do que deixar de pagar e sonegar. Eu acho que esse é um ponto que a gente trabalha aqui com os nossos clientes, a gente tem muito sucesso com isso, é conscientizar que a nota fiscal é um documento que você, inclusive, é um documento que comprova que você prestou serviço para o cliente. Para a sua segurança também. Para a sua segurança também, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo bobo aqui. Um aluno teu te processa porque você não prestou o serviço para ele. Mas como não? Aqui, nota fiscal 1, 2, 3, eu te emiti a nota, está aqui, você pagou, está tudo certinho. Ou o contrário também, emitir a nota que a gente não pagou. Entra na ação, vou cobrar, ação de cobrança. Não, eu prestei o serviço, a nota fiscal está aqui, agora vai lá cobrar sem uma nota fiscal, para ver o que o juiz te dá. Você toma um fundo. E aí não tem como. Então tem muita coisa envolvida, porque eu acho que assim, o ser correto, né? E hoje, infelizmente, hoje se romantizou no Brasil a questão de fazer errado, né? O jeitinho, de fazer o que é errado, não ser completamente correto com as coisas. Cara, eu acho que é muito difícil você trabalhar pensando dessa forma, entende? Porque se você pensa dessa forma, você já está matando o teu negócio. Porque se em algum momento alguma fiscalização vier e te pegar em relação a isso, o problema que você vai ter, você vai gastar 3, 4 vezes mais por conta de uma negligência, porque você falou, eu não vou pagar imposto. Paga-se o justo. Existem muitos mecanismos de legalização para diminuir bem a carga tributária. Nós temos um cliente aqui que a gente diminuiu a carga tributária para 5% dentro da lei. Dentro da lei. Tudo bonitinho, conforme a legislação manda. Então, assim, são coisas que a gente tem que se atentar, a gente tem que tomar cuidado, e o empresário, né, tem que tomar cuidado em relação a tudo isso. Não só o público
Isso aqui é geral, tá? Isso é uma coisa geral para todo mundo. Vamos falar sobre marcas e patentes. Marcas e patentes, boa. Para os nossos clientes. Tem a marca? Registra. A nossa marca aqui hoje, aqui 4B Contabilidade, ela é registrada junto ao INPI. Ela é registrada, a gente tem o registro da marca junto ao INPI. A minha marca é minha, cor, fonte, estrutura, letra, história, está tudo registrado. Ninguém pode usar. Ninguém pode nem chegar próximo do nome, para você ter ideia. Que eu registrei também as variações. Todas as variações eu registrei. Tudo eu registrei. 30 anos de processo. O processo demora um pouquinho? Demora. Mas a marca vale, aí tem 10 anos, depois renova para mais 10, e aí depois ela fica eterna. Vou te dar um outro exemplo. Imagina a Petrobras se ela não registrasse a marca dela. Você imagina. Um gênio fala, pô, vou registrar. Ele registra e o que ele faz com a Petrobras? Meu Deus do céu. Arranca uma grana dos caras, entendeu? Então é muito importante você proteger a tua marca. Proteger a marca é proteger o teu negócio. E isso é fundamental na tua empresa. Então, a princípio, é patentear a marca. Fazer o registro dela. Registrar a marca. A gente tem parceiros aqui nossos, né, são advogados que cuidam diretamente dessa parte de registro, né, de marca. Né? A gente também oferece esse serviço aí para os nossos clientes para fazer o registro da marca, tudo bonitinho, para que possa ter uma segurança do negócio. Aí a gente olha para o negócio. Lembra do plano de negócio? Uhum. Então, o plano de negócio também passa pelo registro da marca. E às vezes, Carlos, a gente não tem noção. Às vezes eu vejo o pessoal, por isso que eu quis vir aqui tirar essas dúvidas. A gente não tem noção quanto é para abrir uma empresa. Foi o que ele falou. Às vezes o pessoal só vem aqui com a ideia. Eu quero abrir uma empresa, mas não tem noção o tanto de coisa e detalhe que você tem que se apegar para abrir empresa. Tá bom, eu tive a ideia, vai e abre. Aí foi o que ele falou. Muitas empresas fracassam ali. Então você tem que ter um plano de negócio, tem que ter uma empresa bem estruturada, você tem que patentear a tua marca. Então é muito detalhe que lembra que eu falei lá no carro. Se você não tiver uma equipe, se você não tiver uma pessoa bem especializada por trás disso, foi o que ele falou. Ele viu muitas empresas naufragarem nesse mar gigante aí, porque não tinha um plano de negócio, não tinha uma contabilidade bem estruturada por trás disso. Tá bom? Então o negócio é bem sério, né, Zé? Não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Cara, assim, existem algumas modalidades de empresa hoje no Brasil, né? Para você abrir um CNPJ, na verdade. Hoje tem o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Ele tem limites, né? Então ele tem alguns limites anuais para poder fazer, para você estar enquadrado dentro desse contexto. E o que no teu caso não é indicado, né? Porque você já tem uma quantidade de alunos, você já tem uma certa estrutura, então acho que ela não cabe, né? E outra também que o MEI ele tem limitações de atividades regulamentadas. Então, por exemplo, um educador físico, por exemplo, não pode ter uma MEI. Um contador não pode ter uma MEI. Né? Então, tem essas restrições em relação a isso, dado a legislação vigente. Aí tem a limitada, né? A limitada e aí tem a SA. O que difere? Então, a gente está falando de uma MEI, limitada e uma SA. Aí a gente vai passar por elas. Limitada é responsabilidade limitada. Então, assim, é uma coisa que tem ali uma caracterização da empresa de responsabilidade limitada ao capital dos sócios, enfim, tem todo um regramento. E SA são sociedades anônimas, que aí é um outro nível de empresa, um outro patamar. Aí você tem sociedades anônimas que tem capital fechado, tem capital aberto, enfim, aí é uma coisa que realmente é um outro passo, talvez um pouco mais lá na frente a gente talvez pensar nisso, mas quando você crescer muito, aí a gente senta para conversar sobre isso. Agora, existem regimes tributários, tá? São mudanças grandes aí que vão acontecer e elas vão reformular como a gente faz a apuração de impostos aqui no Brasil. Então, basicamente, são esses tipos de empresas e esse tipo de regime tributário que hoje tem no Brasil. Hoje, mais indicado para você aqui é uma limitada, porque você vai ter sócios, né? E o regime, a princípio, simples nacional, como a gente já tinha conversado antes, a gente já entendeu ali que o modelo funciona mais nessa questão por economia tributária, tem outras questões também. Esse vai ser o nosso contador da Bruxa Squad, daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais, mas eu vim sanar aqui as dores de cabeça que a maioria tem, e eu já ia fazer cagada, hein, gente? Então vocês veem como que é bom ter um plano de negócio. Vamos lá com a gente aí, tamo junto. É isso.